Beleza. Show, vamos lá. O que a gente viu ontem? A gente falou sobre como procrastinar de forma mais inteligente. Deixa eu perguntar pra você. Hoje, você tá mais caprichoso ou menos caprichoso? O que você manda? Manda aí pra mim no chat. Mais caprichoso ou menos caprichoso? O que é capricho? Vamos recordar. Vontade repentina. Capricho é uma vontade repentina. Sintoma de obstinação. Cuidado. Capricho não é algo bom. Algo que tem que atender uma vontade repentina. E aí o seu foco que é aprender, que é absorver, dá ruim. Porque você tem que ficar atendendo o tempo, atendendo esse pensamentinho de capricho muitas vezes. Falei isso ontem. E olha só que louco. Eu falei do sono, não falei? Ontem eu fui no neurologista. Muito louco, né? Felipe, você foi no neurologista? Você tá doidinho da cabeça? É, tá doidinho. Porque minha cabeça é muito grande. Aí eu queria entender um pouquinho mais o que passa aqui dentro. Não, tô brincando. Eu fui relatar isso aqui rapidamente. Eu fui no neuro ontem e eu tava querendo fazer aquele exame de sono. Você deita e coloca os eletrodos tudo no peito, na cabeça e faz aqueles exames, né? E eu cheguei lá e fui conversar com um médico. Eu falei que tava querendo fazer isso e tal. E ele falou, mas por que você tá querendo fazer isso? Eu falei, cara, eu tenho interesse em saber. Tem outras pessoas que já fizeram e tudo mais. Eu quero saber como é que tá a qualidade do meu sono, apesar que eu sou um cara que antes de eu deitar na cama eu já tô meio que dormindo e já acordo. E tá tudo bem, não tem problema com insônia, eu acho que não tenho bruxismo, porque eu já fui no dentista, nunca ninguém falou nada. Talvez algumas vezes eu possa dar uma roncadinha de leve, não sei, nunca ninguém me falou nada, mas eu queria saber. Aí o cara fez 200 mil perguntas pra mim, eu respondi todos, o cara falou que não tem necessidade de eu fazer isso, mas eu fui aprendendo uma série de coisas. E o cara tava falando o seguinte, eu vou reforçar uma coisa, olha só, eu tava lá, e ele falou assim, velho, eu vou te dar o motivo número 1 para você ter um sono bom. O primeiro motivo está na lista. Um médico, neuro, especialista em sono. Número 1, fazer atividade física. Tanto que eu cheguei, ele até me zoou. Ele olhou pra mim e falou assim, velho, você tá fraquinho, tá precisando treinar um pouquinho, né? Pegou a ideia? Então, tipo assim, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque eu já falei isso pra vocês. Mas quando eu chego lá no neuro e o cara fala isso pra mim, o que acontece com o meu pensamento? Ele alimenta um pouquinho mais. Faz sentido? Então, eu não vou com a mentalidade de que o neuro falou alguma coisa, eu vou falar, isso eu já sei. Não. Eu vou alimentar mais meu pensamento ainda, eu vou escutar com interesse. Eu fiz várias perguntas pra ele e 90% das perguntas que ele me respondeu, eu já tinha escutado falar. Mas pra mim estava sendo algo novo, tava interesse em querer aprender. Massa, vou dar mais atenção a isso. Ele falou, cara, uma coisa que também já é comprovado para melhorar a qualidade do sono é tomar contato com a natureza. Legal. Já tinha escutado falar sobre isso também, mas agora vou me deter mais ainda. Só para relatar. Então, o tema hoje é Estude Menos e Aprenda Mais, parte 2. Eu falei sobre crenças. Vamos falar de mais uma. Qual outra crença que você tem que atrapalha nos seus estudos? Que atrapalha no seu aprendizado? Vamos ver se vocês estão bom. Isso não é fácil, não. Vamos ver. Felipe, você falou aquela, né? Aquela do capricho, eu nunca ia imaginar aquilo. Qual outra? Tem gente que também mandou ontem. Felipe, que eu não sou capaz. Tá bom, essa é uma outra crença. Que o conteúdo é difícil. Já é um preconceito, né? Você já emite um juízo prévio e muitas vezes você nem sabe como é que é a matéria. Vou estudar a função do segundo grau. Nossa, pessoas falaram que cara, a função do segundo grau é a matéria mais difícil que tem, então eu não vou aprender esse negócio. Você já vai. Tem gente que falou, perfeccionismo tem muito a ver com capricho. Cuidado. Eu vou tratar sobre o segundo ponto aqui, uma segunda crença. Tem gente que pensa assim, eu posso fazer tudo sozinho em relação ao estudo. Eu posso fazer tudo sozinho em relação ao estudo, não preciso de ninguém, não preciso de um mentor. Entenda uma coisa, vocês estão passando por um caminho no qual já teve pessoas que já chegaram lá. Ou teve pessoas que ajudaram outras pessoas a chegar lá. Tem pessoas que querem ir sozinho. Não preciso de ninguém, eu vou estudar sozinho. Cuidado. Lembra o exemplo que eu dou. E aí, a linha é muito tênue, porque na internet hoje em dia tem de tudo. E você precisa escolher pessoas certas para te mentorar naquilo que você quer melhorar.
Pô, Felipe, legal, cara. Sei lá, eu tô no cursinho e eu acho meu cursinho excepcional em todas as matérias. Tranquilo. Segue a metodologia do cursinho. Felipe, eu tô no cursinho, algumas matérias não sinto uma confiança, vou procurar um outro professor específico daquela matéria. Perfeito? Felipe, estudo online em casa, não tem cursinho, eu preciso de outros professores. Procure professores, mentores em outras matérias. E aí eu vou te dar um aviso, não vou citar nomes. Você vai utilizar a sua faculdade de pensar para você discernir, que é cuidado com quem você escolhe. Não vou entrar em assunto polêmico aqui. Vou fazer uma única reflexão para você. Uma única, que vai te ajudar. Eu, Felipe, eu sou fortinho. Não sou fortinho? Eu não tenho 15 anos. Legal. Eu tô no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Vamos supor que você tá aí no ponto A, sedentário, e quer chegar no ponto B. Quer ficar forte. Legal. Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar. Posso. Treinei de 15 anos, tenho alguns conhecimentos, mas eu posso te ajudar. Agora, não compara se você for pegar eu com uma pessoa que tem 10, 15 anos trabalhando com isso, ensinando outras pessoas a chegar lá. Pegou a ideia? Você entendeu? Uns 3% vai entender, mas eu vou falar sobre isso. Eu posso te ajudar, mas eu não vou ser a pessoa que vai te dar mais resultado. Entendeu a ideia? Se não ficou muito claro, eu vou dar um exemplo mais claro ainda. Você, por exemplo, ano que vem, você me acompanhou. Eu tô fazendo que vocês pensem. Você que está me acompanhando em matemática, você está ficando bom em matemática. Aí você vai e tira 900. Pá! 900. Ano que vem você fala, doido, você vai colocar lá, não sabia que você tirou 900, passou em medicina. Você pode ajudar outras pessoas? Pode ajudar muito outras pessoas. Porque você tem a experiência. Mas é diferente se você tem anos ensinando as pessoas a chegarem a 900 mais. Só pense sobre isso. Porque tem pessoas que pegam todas as fichas e colocam na mão de algumas pessoas que não são as melhores para te levar para o próximo nível. Qualquer área da vida, tá? Eu tô falando isso aqui em relação aos estudos pro Enem, mas isso é qualquer área da vida. Ai, eu quero ser fitness. Eu vou seguir minha amiga. Ela tem um ano que ela tá sendo fitness, eu vou seguir todos os conselhos dela. Ela mandou eu comer cocô verde. Eu vou comer cocô verde, porque ela já é fitness. Entendeu? Você entendeu? Então, esse é um ponto importante. É uma crença. Não precisa de ninguém. Aí depois você fala, eu preciso de alguém. Aí você vai escolher quem? Aí escolhe a pessoa errada. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Mas vamos para o segundo ponto, de como estudar menos e aprender mais. O ponto é concentração nos estudos. Concentração nos estudos. Como é que a gente pode melhorar a concentração nos estudos? Porque eu estou falando isso aqui já tem várias lives. Se ocupar não significa aproveitar o tempo. Estudar muito não significa que você está aprendendo. Tem pessoas que vão estudar pouco com intensidade e vão ter uma concentração tão grande naquilo que ela em poucas horas vai aprender muito mais do que pessoas que estudaram várias horas. Tem gente que assiste uma aula e manda assim, um comentário que eu mais gosto é assim, velho, o que eu aprendi com você aqui em 40 minutos, eu não aprendi em um ano de colégio. O que envolveu? A atenção dele, a metodologia. Esses foram os dois principais assuntos. Os dois principais pontos. A atenção e a metodologia. O que te atrapalha a ter concentração? Manda aí pra mim. Manda aqui. O que atrapalha? Você vai estudar. Hoje você vai estudar. O que atrapalha você estar concentrado ao ponto de você estar 100% focado naquilo e absorver o máximo possível? Você já percebeu que tem dias que rende mais do que outros? Você tem que pegar isso como chave. Eu preciso render todos os dias. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu vou contar um segredo. Vou contar um segredo. Eu quero que vocês escutem com atenção esse segredo. Quero que vocês escutem com atenção esse segredo. Eu tô pegando o que vocês estão falando aí, tá? Do que tira a concentração. Eu já falei pra vocês buscarem o hábito de leitura, não já? Sim ou não? É um hábito importante. Legal, perfeito.
Mas você lê pra quê? Qual é o principal objetivo para você ler? Para você aprender. Eu já li livros, muitos livros, não foram poucos, e acabar de ler o livro e ter aprendido muito pouco. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Por quê? Porque parecia que eu estava mais lendo na obrigação de ler do que lendo naquela concentração, querendo aprender tudo. Eu já estudei muitas vezes com a obrigação de estudar, mas não com a obrigação de aprender. Eu não tenho que criar a obrigação de estudar, eu tenho que criar a obrigação de aprender. É um pouquinho diferente. E aí, se eu tiver 20 minutos no meu dia, eu vou sentar 20 minutos e falar assim, 20 minutos, o que eu vou aprender hoje? O que eu vou aprender? Não é, não, eu vou fingir que eu estudo aqui. De qualquer jeito. Você pegou a ideia? Isso é uma chave. Eu tô falando que eu falo isso pra vocês e muitas vezes ainda, de vez em quando, não, calma, cara, hoje eu tenho que ler. Hoje eu tenho que ler. Tudo bem, eu tô alimentando um pensamento, eu tô alimentando um hábito, mas eu vou, cara, eu tenho que ler. Eu vou pegar um livro e leio meio que de qualquer forma. Vou aprender 2% e eu poderia estar aprendendo 50%. Então você tem que ter ânsia em aprender. Não em, eu vou ler aqui. Vou estudar de qualquer jeito. Eu vou ler essa parada de história aqui, sei lá. Guerra dos Canudos. Vocês mandaram aí. Falei, o que atrapalha nos seus estudos? A galera falou, pô, Felipe, falta de foco, problema, tem dia que eu não tô bem, celular, rede social. Eu vi a galera mandando aí. Então, cada um tá no nível. A pergunta que eu faço pra você é, o que você tá deixando de fazer que aumenta a sua concentração nos seus estudos? É o celular que fica em cima da mesa? Tem gente que já tá aqui, presta atenção numa coisa, cada um tá no nível. Tem gente que já tá aqui e fala assim, Felipe, quando eu vou estudar, eu não mexo no celular. Filho, você tá no nível um pouco acima. Tem gente que tá aqui e fala assim, quando eu vou estudar, o celular me atrapalha. Tá aqui. Felipe, nem estudar eu estudo. Tá aqui. Cada um tá no nível. Então a pergunta que eu sempre faço é, qual que é o seu próximo nível? Tem pessoas, por exemplo, que na hora de estudar, não fica mexendo no celular, mas mexeu muito antes na hora de estudar. E abriu várias janelas mentais. Eu já comentei isso aqui com vocês. Eu estudo pelo celular, careca. Tá tudo bem, velho. Coloca lá, desativa as redes sociais lá, o WhatsApp. Você não pode ter alguma coisa te distraindo. Tudo bem, presta atenção. Para você aumentar a sua concentração, você não pode abrir algumas janelas mentais. Olha isso que eu vou te falar. O que são janelas mentais, Felipe? Você tá aqui estudando. Tá aqui estudando não. Você tá aqui na live. Acabou a live, tá? Acabou a live. Você tá cedendo, 6:30 da manhã. Aí você fala, vou estudar. Aí antes de você estudar, o que você fez? Você mandou mensagem para umas 5 pessoas no WhatsApp. Eu vou exagerar. Só um pouquinho, pega aí, pelo amor de Deus. É porque tem gente que eu vou fazer uma analogia, eu vou exagerar um pouquinho, a pessoa fala, mas eu não faço exatamente isso, então isso não acontece comigo. Eu só vou exagerar pra você entender. Aí você mandou mensagem para 5 pessoas. Você foi, postou um stories, postou uma nova fotinha lá no Instagram, comentou umas 4 fotos de amiga sua, mandou uns direct, mandou 2 e-mails, e você falou, agora eu vou estudar. Agora eu vou estudar. E aí você foi abrir o livro e você começou a estudar. Você abriu um tanto de janela mental. Na hora que você vai começar a estudar, olha os pensamentos que você mandou voltando. E aquela foto? Será que alguém comentou? Será que o stories, o fulano viu? Será que já me responderam? Nossa, será que aquela empresa viu o e-mail? Será que viu? Você entendeu o que é abrir janelas mentais? Alguns estudos que eu faço, eu não consigo fazer de noite. É muito difícil fazer de noite. Determinados horários, eu tenho mais dificuldade. Por quê? Porque, cara, acordei e aí começa 10 horas da manhã, várias reuniões aqui na empresa, começa várias coisas. Eu agitei minha mente, eu abri várias janelas mentais. Aí dependendo, eu, Felipe, da situação que eu tô, como empresário aqui, como professor, se eu for parar 3 horas da tarde para estudar uma coisa que eu preciso estar muito calmo, sereno, é muito difícil. Por quê? Porque eu já abri a zaralhada de janela mental. Agora, qual que é o ponto? Cara, eu tô com outro objetivo, tenho outro objetivo.
Se eu fosse vestibulando, eu ia cuidar ao máximo do que eu estou fazendo para qualquer momento eu conseguir sentar e estudar. Esse é um ponto, você tem que se conhecer. Ele falou assim, cara, é que eu percebi algumas semanas atrás que eu fazia muito isso. Comecei antes de estudar, soltar o celular uns 20 minutos antes e descer e subir as escadas do cursinho algumas vezes. Muito bom. Olha só que louco. Tem pessoas que eu vou falar isso aqui que ela não entendeu. Não entendeu. Daqui alguns meses, ou talvez numa próxima live, quando eu tocar nesse assunto de novo, ela vai falar, ontem eu fiz isso. Legal. Qual é o seu próximo nível? Fazer menos isso. Controlar. Se conhecer. Se conhecer. Beleza? Vou falar uma outra coisa. Estão pegando, vocês estão juntando os elementos que está sendo passado de como estudar menos e aprender mais. Você tem que sair daqui falando assim, eu estou com mais elemento, no qual eu não preciso necessariamente estudar mais. O que eu quero mostrar para vocês é que com pouco tempo de estudo você consegue aprender muito. Por quê? Porque você tem uma concentração do tempo ali para o aprendizado. Eu não estou falando para você estudar pouco. Você entendeu, né? Eu não estou falando, gente, estuda pouco e aí você aprende muito. Não. É com pouco estudo você pode aprender muito. Imagina você dedicar muito tempo aprendendo muito, você aprende muito, do muito. Entendeu? Como é que foi a pergunta? Careca, você acha viável estudar depois do treino? Entra esse segundo ponto. Precisa estudar menos para aprender mais. Você tem que se conhecer. O que é se conhecer? Vamos para a prática, porque senão fica muito abstrato. Pô, ele me conhece bem demais. Já falei que você se conhece muito pouquinho, filho. Já te falei. Nem 0,0001% você deve se conhecer. Quando você entender, você vai lembrar de mim ainda lá no futuro. Quando você entender, você se conhece 0,001%. O estudo mais gostoso que você vai ter vai ser sobre você mesmo. Você vai falar, que louco. Eu quero me estudar mais, eu quero me conhecer. Eu não me conheço quase nada. Eu tenho várias virtudes que eu não sabia que eu tinha. Eu tenho várias crenças que eu não sabia que eu tinha. Eu tenho vários preconceitos. Eu tenho várias coisas boas. Vários defeitos. É um outro mundo. Mas onde é que entra o se conhecer para você estudar menos e aprender mais? Por exemplo, alguém mandou aí. Felipe, faz sentido eu estudar depois do treino? Cara, como é que fica você depois do treino? Ontem eu tava no neuro, ele falou assim comigo. O neuro. Ele falou, cara, a ciência recomenda, ou seja, quando a ciência está recomendando é porque a gente tem no mínimo, uma parte significativa da população que essa orientação serve. Talvez não é para todo mundo. E ele falou, cara, a ciência recomenda que fazer exercício físico logo antes de dormir atrapalha um pouco o sono, porque a pessoa tem dificuldade de pegar no sono, porque o nível de cortisol tá alto, a pessoa tá mais ligada. Mas ele falou assim, cara, mas eu faço exercício físico antes de dormir, porque eu faço, meu amigo, eu tomo banho como uma coisa, eu deito igual a pedra e eu durmo. Isso é conhecimento de si mesmo. Como é que você funciona? Felipe, eu treino antes de eu dormir. Não, quando eu treino antes de dormir, eu fico frenético. Não. Então eu não treino antes de dormir. Você está se conhecendo. Quer ver como é que funciona o conhecimento de si mesmo? Eu vou explodir agora um pouquinho sua cabeça. Agora vocês vão entender. Você, ali é muito tênue. Vai sair na manchete, igual na aula passada. O professor ensina o aluno a procrastinar. Não tem nada a ver com isso. É muito sutil o que eu vou falar. Presta atenção. Se você se conhece, você sabe como você está em relação até a sua disposição. E aí o seu dia, ele não precisa ser extremamente rígido. Você pode se adaptar. Por exemplo, se você está mais bem disposto, você pode colocar algo a mais ainda para você fazer, uma matéria mais difícil para você estudar naquele momento. Você tem uma gestão das suas energias ali. Pô, aconteceu uma coisa, cara. Aconteceu uma parada muito ruim. Eu tive uma adversidade assim, bizarra de ontem para hoje. Eu não tô com cabeça para estudar. Eu fui estudar a função do segundo grau, não consegui entender nada. Cara, maneja isso. Qual que é o estudo mais leve que você pode fazer hoje? Vou fazer revisão. O esforço mental que você faz para fazer revisão é muito menor. Pô, por isso que eu falo pra galera para participar do intensivão. Porque o intensivão é 5 dias, você vai aprender uma coisa nova ou outra ali, com certeza. Mas a ideia é uma revisão. E aí, qual que é o ponto? Você vai manejando, você vai tendo gestão do seu tempo, do conhecimento que você tem, a partir do conhecimento que você tem sobre você mesmo. Faz sentido? Só que tem pessoas que não sabem lidar com isso. Aí a pessoa é indisciplinada. Porque ela acorda um dia e fala,
tô cansado, nem tô afim de estudar hoje. Então, vou fazer uma boa gestão do meu tempo. Hoje eu vou dormir. Nem vou estudar. Não tem disciplina. Faz sentido? E aí você vai otimizando isso. Você vai otimizando isso. Falou assim, mas isso não é procrastinar? Perfeita pergunta. É por isso que a linha é muito tênue. Veja bem, veja bem. Eu tenho uma lista do dia hoje. Eu tenho 10 tarefas para serem feitas. Algumas mais fáceis do que outras. Quando eu acabar essa live aqui, acontece uma diversidade na minha vida. Pum! Caramba! Aí, a primeira tarefa que eu tinha no meu dia aqui era uma tarefa muito difícil. Cara, se eu me conheço de fato, eu vou saber se eu estou procrastinando ou se de fato eu não tenho capacidade para resolver aquele problema naquele momento. A linha é muito tênue. O que vai discernir isso? O quanto você se conhece. E aí, se eu falar, cara, eu não tenho capacidade para resolver isso aqui agora, eu vou pegar outras tarefas que eu tinha colocado para eu fazer no dia ou no dia seguinte, eu vou antecipar, eu vou mudar um pouquinho a ordem. Eu tô fazendo uma gestão. É como se fosse a prova de matemática do Enem. Você não pega algumas questões difíceis para você fazer depois? Você não tem uma gestão para você aumentar a sua pontuação na TRI? Baseado na sua atenção, na sua concentração? Pegou a analogia? Só que tem pessoas que não sabem utilizar isso. Aí isso é motivo para procrastinar. Isso é motivo para você ser indisciplinado. Por isso que a linha é tênue. Você pega o elemento. Pelo amor de Deus, não sai daqui falando, entendi agora. O dia que eu não quiser fazer nada, eu não faço nada e tá tudo bem, é isso. É isso que eu aprendi. Faz sentido? O tempo tá passando rápido, né? Vamos lá, vamos estudar menos, aprender mais. Estudar menos, aprender mais. Vou falar mais um segredo para vocês. Intensidade. Intensidade. Com intensidade, você retém mais e aprende mais. É mesmo, Felipe? É. Agora pergunta para mim assim, na prática, como é que funciona? Na prática, como funciona? Você tem que se perguntar, filho. Eu tô aqui falando. Você quer aprender mais. Você quer aprender mais. Aí você fala, intensidade. O maluco falou que intensidade. Como é que eu aplico intensidade nos meus estudos? Eu vou sair daqui, eu vou estar estudando. O que é estudar de forma intensa? Se eu estudar de forma intensa, eu aprendo mais. Como é que é estudar de forma intensa? Primeiro, quando você simplifica o estudo, não deixa a parada complexa demais, ajuda a você a criar uma intensidade. Segundo ponto, quando você tem o interesse em aprender, você consegue estudar de forma mais intensa. Terceiro, vivendo intensamente. Quer que eu te faça um relato? E eu vou provar isso aqui pra você, como é que isso aqui muda a sua cabeça. Tem uma professora que, inclusive, ela tá no digital hoje. E ela me deu aula de biologia. Há 10 anos atrás. 12 anos atrás. Louco demais. Tem alguns professores que eu vejo que me deu aula 10, 12 anos atrás, que estão aqui na internet. Inclusive, já me chamaram pra fazer parcerias. Alguns. Eu falo, isso é muito louco. Mas 12 anos atrás, a professora de biologia entrou na sala e falou o seguinte, vocês sabem as doenças que são causadas por bactérias? E por vírus? Que cai no Enem? Falei, louco. Ela falou, eu vou fazer uma parada aqui, vocês nunca mais vão esquecer. E ela falou, eu vou falar uma vez, eu quero que vocês repitam comigo, algumas vezes. Vocês vão fazer esse exercício comigo. Todas as doenças causadas por vírus. Eu falei, interessante, né? Não preciso ficar decorando isso, como é que ela vai falar de um jeito? É isso mesmo aí, Foi a Polly. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Alguém lembra da frasezinha que ela colocou? Vaporá, sarocacá, deferrer, gripe AIDS. Olha só que louco. Cada siglazinha não representa uma doença aí, eu já mandar. Varíola, poliomielite, raiva, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, dengue, febre amarela, hepatite. Louco, né? E eu tava na sala de aula, ela pegou o chapéuzinho dela e jogou lá na sala. E a galera rachava de rir, que louco!
Nunca mais ninguém esqueceu. Olha as técnicas utilizadas. Vê se entende. Isso é uma CIPA. Lembra que eu já comentei isso com vocês? O que é CIPA? Sigla Inteligente para Aprender. Quem aqui conhece o que é TGH? Quem aqui conhece técnica OIA? Porque isso fixa mais. E quando a gente ensina isso, você fica mais... É mais intenso aquela parada. Galera, eu vou ensinar hoje. TGH, tá gostoso hoje. Tanto que quando eu falo isso, a maioria da galera fala, tá gostoso hoje, como é que é? Cara, é o seguinte, ó, todas as vezes que as alternativas forem equações ou funções, você vai resolver substituindo valor. Mas como é que funciona? Você dá 2 exemplos, aí você fala, tá gostoso hoje, TGH neles. E aí você tá entregue naquela aula. Você quer aprender. Tá vivendo aquilo intensamente. Nós vamos ensinar a técnica hoje de xixi infinita. A formiga que não para de fazer xixi. Aí você fala, que viagem é essa? Eu prendo sua atenção e de forma docente, de forma didática, eu te ensino algo. E aí você viveu aquilo intensamente. E assim várias eu já criei, eu já provei isso pra vocês. E a gente começa a comunicar. É tipo um verbo. Que doido, tem a técnica RACE, roupa atraente, conta inteligente. Eu consigo fazer as contas de cabeça. Aí vocês estão mandando, merda, que louco, técnica da maioria dos extremos, lógica, desenho e alternativa. Doido demais. Aí você fala, minha mãe mandou malhar demais. As matérias ficaram de estatística, moda, mediana, média aritmética, média ponderada, desvio padrão. Que loucura, Felipe. Tem aquele negócio do SET de geometria analítica, sistema, cartesiano ortogonal, equação, reduzido da circunferência, distância entre 2 pontos. Doido demais. Quem acompanha essas aulas, não esquece. Por quê? Viveu intensamente. Eu não faço isso aleatório. É proposital. E aí fixa no aluno. Ou seja, você viveu aquilo intensamente. Você não esqueceu mais aquilo. Um bom professor faz isso. Quando a Polly fez isso, ela criou a intensidade naquele momento para a gente não esquecer daquilo. Só que qual que é o segredo? Agora tá o tchan do bagulho louco. Presta atenção aqui agora o tchan. Se 3 pessoas dessa live entenderam o que eu vou falar aqui agora, eu zerei o game. Vou até guardar meu copo aqui. Nos seus estudos, você tem que criar isso. Você mesmo. Pegou a ideia? Quando você estudar uma coisa e falar, cara, isso aqui é muito importante, velho. Calma aí, maluco, eu tenho que aprender isso aqui, velho. Isso aqui todo ano cai. Velho, levanta da cadeira e cria alguma coisa pra você lembrar daquilo. Calma aí, velho. Vamos criar uma CIPA pra esse negócio aqui. Qual palavra que eu posso lembrar desse cara aqui? Vamos lá, como é que é isso aqui? Isso aqui cai quando? Ah, quando é essa situação, essa e essa. Pega a primeira letra de cada coisa, repete aquilo 5 vezes, anota no quadro, grita, dá um mortal pra trás, planta bananeira. Isso aqui, você viveu um negócio intensamente, você não esquece mais daquilo. Quer viver intensamente uma coisa? Vou te contar mais um segredo ainda. Ensina o que você aprendeu. Acabou de aprender, você chama ele aqui, ó. Chama ele, falou. Velho, aprendi hoje uma técnica. É mesmo? Como é que é a técnica? Aí você vai trocando uma ideia. Fala, velho, chama TGH, tá gostoso hoje. O professor tá gostoso hoje? Também, mas é uma técnica matemática. E você troca ideia com ele, você vai explicando. Mas como é que eu utilizo? Cara, todas as vezes que alternativas forem equações, tratar. E aí você começa a recordar, você faz um trabalho mental, você tá vivendo intensamente, você não esquece mais aquilo. E aí vai ensinando, velho. Coloca um ursinho do seu lado e tudo que você aprender, você ensina pra ele. Porque você só domina um conhecimento quando você consegue ensinar de forma simples. Pegou? Eu vou repetir de novo. Você só domina um conhecimento quando você consegue ensinar aquilo da forma simples. De novo, pegou? Vou falar de novo. Você só domina um conhecimento. Só domina um conhecimento quando você consegue ensinar de forma simples. E aí você aprendeu alguma coisa, eu falo, o que você aprendeu? Aí você... Não aprendeu nada. Você não entendeu. Tem que ser com panda? Não, filho. Desenha, pega uma bola de futebol e desenha, coloca nela o nome Wilson. E aí, quando você estiver estudando, você fala, Wilson! E começa a ensinar pro Wilson. Ai, entendeu a pira? Wilson! Wilson, hoje eu aprendi essa loucura de log, Wilson. O que você aprendeu?
Cara, log tem 3 propriedades, tem 4 propriedades. O Felipe ensinou, aquele careca maluco. Tô até chorando que eu tô rindo aqui. É mesmo? Como é que é? Ué, a propriedade aqui é 1, 2, 3 e 4. Doido demais, Wilson. Não precisa aprender 20 propriedades. E eu sei, Wilson, log é o demônio. Só que é padrão, Wilson. Eu aprendi com o careca. Wilson, você deveria assistir as lives do careca. É, Wilson, 6 horas da manhã, Wilson. Você tá com cara triste, Wilson. Poxa, Wilson. Tá passando mal, Wilson? Assiste as lives 6 horas da manhã, Wilson. Tá na depressão aí, filho. Vambora. Tá tudo bem, a sua mãe vai abrir a porta do quarto e ver você conversando com uma bola de futebol. Ela vai achar que você tá doente, mas você fala, tá tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu só preciso de um tempo. Eu só preciso de um tempo. Tô conversando, você entendeu? Ai, ai. Então, ó, por hoje deu. Lembra daquele ensinamento da logosofia. Una o esforço à inteligência. Trabalharás menos e farás mais. Essa foi a segunda live que eu falei como estudar menos e aprender mais. Eu já coloquei muito elemento ontem, já coloquei muito elemento hoje. Espero que você saia daqui com mais aprendizado. Beijo no seu coração, manda um até sempre aqui, ó. É assim que a gente despede. Até sempre. Por quê? Porque lá na frente você vai lembrar de mim. Vai. Você vai lembrar de mim. Felipe, eu já lembro. Não, mas você vai lembrar mais. Pode confiar. Tamo junto. Beijo no seu coração.